Olá a todos, este é o canal Derrubando Mitos e neste vídeo vamos falar sobre a grande mentira, tá? Que contaram para você, passaram a história errada para você. O maior culpado de passar essa história adiante de maneira errada são os filmes de Hollywood, os filmes que passam sobre a história de Jesus. Estes filmes eles têm como o intuito de dramatizar algo que não está escrito, que o escritor de maneira nenhuma escreveu. Então, o objetivo de um filme que vocês assistem de Jesus carregando a cruz, sofrendo, é causar comoção naqueles que assistem, tá? É causar, mexer com os sentimentos para poder chamar mais atenção, né? Então, a própria Bíblia, os escritores do Novo Testamento, dos autores, eles não, três deles não relata que Jesus carregou a cruz. Isso aí, para os três evangelistas, é totalmente fora da realidade, né? É totalmente, não tem dizendo na maioria dos evangelhos que Jesus carregou a cruz. É o que vamos ver neste vídeo. Então, vamos para o vídeo. Vamos aqui para a leitura da Bíblia. Lembrando que eu, de maneira alguma, trato estes escritos como algo real, como algo que aconteceu, tá? Mas, de certo modo, aqui se trata de uma construção do escritor para ter alguma mensagem àqueles que eles estavam escrevendo naquela época sobre um tal de Jesus, mas sendo que esse Jesus não é alguém que viveu, mas uma mensagem que ele queria passar para aqueles que lessem cada evangelho. Então vamos aqui para Marcos, estou aqui no livro de Marcos, né, no Evangelho de Marcos, capítulo 15 e versículo 16. Aqui diz assim: os soldados zombam de Jesus. No versículo 16, os soldados, pois, levaram quem? Levaram Jesus para dentro. Dentro da onde? Ao pátio, que é o pretório. E convocaram toda a corte. Aí vem aquela parte, né, que zombam de Jesus, vestiram-no de púrpura e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos e tal. E aí vai. Por que que eu li esta parte? Porque vocês vão entender direitinho a história, tá? Olha, no 20 diz assim: depois de terem assim escarnecido, escarnecido de quem? Escarnecido de Jesus, né? Despiram-lhe a púrpura, aquele que puseram nele, né? Aquele pano, e lhes puseram as vestes. Colocaram agora as vestes dele, tá? Então, olha só. Então, o levaram para fora da onde? Do pátio, do pretório onde ele estava. Levaram para fora, a fim de o crucificarem. Ou seja, até aqui, Marcos não fala de cruz. Até aqui, açoitaram, né? Humilharam Jesus e colocaram ele para fora, com a finalidade de o crucificarem. Mas não fala nada de cruz, não fala nada que Jesus estava levando a cruz. Ele só, agora, neste momento, ele estava do lado de fora, porque eles iam crucificar Jesus. Mas o que aconteceu? Olha no 21 o que é que diz. E obrigaram um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. Levaram-no, pois, ao lugar do Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Veja só, Jesus estava fora,
do pátio, estava fora do pretório, porque os judeus, ou melhor, os romanos iam crucificá-lo e passava Simão, que vinha do campo, e obrigaram ele a carregar a cruz. Olha só, não tem via sacra. Não tem via sacra aqui de Jesus carregando a cruz. Aí vem Maria, as mulheres, né? E colocam aquele pano no rosto dele e choram, e ele carregando a cruz, sofrendo. Não tem no Evangelho de Marcos. Marcos não escreveu esta cena. Isso é coisa de filme, coisa de ficção, tá? Marcos não fala isso. Então você que viu esses filmes aí de Hollywood e outros filmes, você está sendo enganado. Jesus não levou a cruz, segundo o Evangelho de Marcos. Agora vamos para outro evangelho. Outro evangelho aqui, o Evangelho de Lucas. Vamos aqui ao Evangelho de Lucas. Vamos ver aqui o que diz. Depois, vamos lá. Aqui o Evangelho de Lucas, capítulo 23 e versículo 25. Vamos lá, 25. Diz aqui, ó, crucificação. Vamos aqui ler no versículo 25, versículos antes da crucificação. Vamos ler aqui, que diz assim: E soltou-lhes o que fora lançado na prisão por causa de sedição e de homicídio. Né? Aqui no caso, o Barrabás, que era o que eles pediram, mas entregou Jesus à vontade deles. Versículo 26. Quando o levaram dali, tomaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz nas costas, para que levasse após Jesus. Seguia grande multidão de povo e de mulheres, as quais planteavam e lamentavam. Olha só, veja só, aqui não diz que Jesus levou a cruz, tá? Só diz que quando passava, né, Simão Sirineu, quando ele vinha do campo, puseram a cruz nas costas dele. Lá em Marcos estava bem explicado, tá? E aqui ele não diz que Jesus levou a cruz, diz que Simão Sirineu levou a cruz. E veja que as mulheres aqui, olha, que Jesus no 27 diz que seguiam grande multidão de povos e de mulheres, os quais planteavam e lamentavam. Jesus, porém, voltando para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Veja aí, pessoal. Veja aqui que a cena daquela onde Jesus passa com a cruz, aqui não existe. É coisa de cinema, é coisa de Hollywood. Jesus estava caminhando normal, quem estava levando a cruz, quem suportou a cruz foi Simão Sirineu. Ou seja, Jesus não, aqui segundo o Evangelho de Marcos, segundo o Evangelho de Lucas, Jesus não levou a cruz por você coisíssima nenhuma. O personagem Jesus, criado pelo autor, não levou cruz nenhuma. Quem levou a cruz foi Simão Sirineu, segundo Marcos e segundo Lucas. Agora vamos para outro, né, para o outro evangelho. Vamos para o evangelho, isso aqui de Mateus. Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 27 e versículo 27. 7 diz assim: Nisso os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram em torno dele toda a corte. Despiram, vestiram-lhe um manto escarlate, aí vai a humilhação. Ou seja, aqui de novo cita o pretório,
o local lá onde Jesus estava. No versículo 31, diz o seguinte: depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto, puseram-lhe suas vestes e levaram-no para ser crucificado. Ao saírem, olha aqui, pessoal, olha o detalhe. Ao saírem da onde? Do pretório. Eles saíram do pretório, tá? Ao saírem, encontraram quem? Deram de cara com quem? Ao saírem, deram de cara com quem? Deram de cara com um homem chamado Simão Sirineu. Olha aqui, encontraram um homem Sirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Quando chegaram ao Gólgota, quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram-lhe vinho para beber, misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Ou seja, o 35 diz: então, depois o crucificaram, repartiram suas vestes, as vestes dele, e aí vai. Vocês conhecem a história. Ou seja, aqui também, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus não levou a cruz. Mentiram para você. De hipótese nenhuma, o personagem dos escritores Marcos, Lucas e Mateus não levou a cruz. Quem levou a cruz foi Simão Sirineu. Então, se alguém vier dizer que para você que Jesus levou a cruz, os 3 evangelhos não falam isso. Não fala de maneira alguma. Agora, para salvar, né, para não dizer que não nenhum dos evangelhos fala, o evangelho de João diz que Jesus levou a cruz e não tem aqui escrito esse tal de Simão Sirineu. Ou seja, se tivesse só o evangelho de João para nós lermos, não existia esse tal de Simão Sirineu. Tá? Então, o que salva aqui a pátria, o que contradiz com os outros evangelhos, por quê? Porque quando Jesus saiu do pretório, passava o Simão Sirineu, que obrigaram a levar a cruz. Aqui a história já é diferente. Veja só. Em João, capítulo 19, versículo 16, diz assim: então lhe empregou para ser crucificado. E diz assim: tomaram, pois, a Jesus, e ele, carregando a sua própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira. Olha aqui, levando a sua própria cruz. Tá? Aqui, ou seja, quem levou aqui foi ele. Ele levou a sua própria, não foi outro que levou, mas o próprio Jesus levou a própria cruz. Agora, eu pergunto a vocês, onde está Simão Sirineu escrito aqui? Você pode dizer, mas aí Lucas, uns disseram uma coisa, uns não falaram os detalhes do outro. Coisíssima nenhuma, tá? Coisíssima nenhuma. Se aqui deveria ter escrito, tá? Mas se não tem, se nós tivéssemos só João, não existiria este Simão Sirineu. Tá? Não existe. Quem levou foi Jesus. E nos outros evangelhos fica claro, quem levou a cruz foi Simão Sirineu. E aqui vemos que foi Jesus que levou a cruz. Ou seja, contradição. A Bíblia se contradiz. Os evangelhos se contradizem na mesma história. Então você que está assistindo esse vídeo, quando você vê aqueles filmes acerca de Jesus levando a cruz e as mulheres, tudo isso é ficção. É ficção, segundo o evangelho de Marcos, de Lucas e Mateus. Agora, conforme o evangelho de João, né, tem que Jesus levando a cruz, sim. Tá? E nada daquela, você não vê aqui nada dizendo que os romanos ficavam batendo em Jesus, humilhando, que ele caiu. Isso não existe, é pura mentira. Ou seja,
você foi enganado pelas histórias e pelo o, o cinema, tá, pessoal? Então, este aqui é meu vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade. Dê aí um like aí para ajudar o canal a crescer. Se inscreva no canal, envie este vídeo para aquela pessoa que não sabe, aquela pessoa que, que, que é religiosa, aquele ainda que não sabe, que quer saber, para que esse vídeo alcance o máximo de pessoas possível, para que seja esclarecida e derrube aí esses mitos que as próprias pessoas criam, que na realidade não existe. Tá, pessoal? Então, se você gostou, dá o like, compartilhe aí o canal, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau e muito obrigado.